Boa noite, meninas. Boa noite a todas. Desculpa a demora. Ufa, corri para chegar aqui. Boa noite, Rosineide, Cris, Emanuela, Daniela. Boa noite a todas. Então, hoje nós vamos finalizar a nossa disciplina de Ciências Naturais, aprendizagem de Ciências Naturais. Hoje nós vamos ver tendências recentes para o ensino da Ciências da Natureza, um enfoque no interdisciplinar, as atividades lúdicas, experimentações e projetos que se mostram essenciais como um todo, né? Então, a gente vai conhecer os fundamentos teóricos e metodológicos para o ensino e aprendizagem das ciências da natureza nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Então, basicamente, seria hoje uma nova forma de a gente ver a ciência, né? A gente está muito acostumado àquele formato do feijãozinho no algodão para ver transformação, blá, blá, blá. Só que aquilo lá é legal? Sim, é uma experimentação, não tem como tirar aquele mérito. Mas é necessário mais elementos, né? Antes nós tínhamos medo de deixar as crianças mexerem, fazerem experimentações, né? Hoje, pelo contrário, hoje é muito importante que elas façam, até porque elas possam agregar aqueles conteúdos e também trazer mais contextualidade àquilo que ela está aprendendo, né? Ganhar os primeiros gostos, né? De deixar aquele gostinho de quero aprender mais em relação às ciências, né? Então, para poder compreender tudo isso, a gente vai precisar entender os procedimentos didáticos para o ensino das ciências da natureza, os conceitos direcionados ao trabalho em sala de aula e as atividades complementares que deixam o trabalho docente muito mais significativo, o trabalho interdisciplinar e as atividades lúdicas, assim como as experimentações e projetos voltados à construção, né, desse conhecimento científico para o ensino da ciência da natureza, né? Então, a criança, é óbvio, ela consegue, sim, ter um entendimento de conhecimento científico. Claro, eu não vou dar um livro de biologia para elas, mas eu consigo já dar aqueles primeiros passos para que ela consiga ter aquele entendimento de conhecimento científico, né? Até porque ela já vem toda programada, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, naquela coisa do criacionismo, né? Então ela tem a ideia de que o homem foi criado por Deus, e que a mulher veio da costela de Adão, e que ela vem da cegonha, né? E entre outras baboseiras que são contadas às crianças, com meio de abafar alguns conceitos, tá? Tendências recentes para o ensino das ciências da natureza, né? Então, a gente precisa ter um entendimento de que a criança ela é uma pessoa que tem vivência, pouca, mas ela tem vivência. Ela sente necessidade de explorar. Então, hoje, a tendência mais recente que é utilizada no ensino de ciências da natureza é o ensino por investigação. Né? Como é que ela é realizada? Como é que é realizado o ensino por investigação? São feitas 6 etapas para isso. Primeiro, um planejamento prévio, até porque tudo que a gente for planejar em sala de aula, a gente precisa planejar, fazer aquele plano de aula, igual vocês fizeram no estágio e tudo mais. A gente precisa definir as ações que são necessárias para poder executar esses projetos, qual é o tema que eu quero trabalhar, né? Elaborar um problema para que as crianças consigam resolver, né? Buscar, sejam instigadas a buscar a resposta, achar uma certa sistematização, até porque as ciências precisam de uma certa sistematização, precisa de alguns procedimentos. Então, por isso que é até muito importante mesmo o planejamento prévio. Então, a sistematização, ela se faz muito importante até para que ela consiga visualizar em etapas, tal como o conhecimento científico. E, por fim, é óbvio, assim como qualquer outro projeto, a avaliação. A gente tem que lembrar que a avaliação é diferente de prova, tá? A avaliação é para poder avaliar o quanto que a pessoa conseguiu aprender e aprender daquele conteúdo, ok? Então, as sequências de ensino investigativas permitem que o aluno
protagonize a construção de conhecimentos, pois ele é estimulado a participar ativamente no desenvolvimento de suas aprendizagens, né? Daí a importância, inclusive, de ter a elaboração do problema e também a sistematização. Por quê? Porque são nesses dois eixos que eles vão se basear para poder realizar essa investigação. Né? A sistematização, até porque, como eu falei, precisa do passo a passo, até para que ele consiga visualizar cada etapa, né? O que acontece de transformação, e o problema, porque ele precisa ter um norte, precisa ter algo que provoque na criança o estímulo em buscar a resposta. Perspectiva lúdica para o ensino de ciências da natureza. As atividades lúdicas, né? Então, como as atividades lúdicas podem facilitar a assimilação dos conteúdos de ciências, né? Então, essas atividades, elas podem facilitar, porque o processo de socialização, ele é algo que precisa ser, de fato, lúdico, né? Ele precisa ser prazeroso para a criança. Então, da mesma forma que ele socializa com outros para brincar, ele pode, por exemplo, socializar para investigar. Vamos criar um grupo de investigação, vamos procurar as respostas daquele conteúdo, daquele problema, né? Além disso, as atividades lúdicas auxiliam o processo de ensino-aprendizagem, e isso não é só em ciências da natureza, não. Em ciências naturais, não. Isso em todos os campos, seja em língua portuguesa, matemática, ciências humanas, em artes, todo campo da educação, as atividades lúdicas elas vão trazer vão auxiliar de modo mais efetivo. Porque para a atividade lúdica, a gente sempre imagina o quê? Uma brincadeira, um jogo, algo que ela possa participar e ela possa sentir parte daquele momento, né? O desenvolvimento de habilidades e pensamentos, né? Então, o desenvolvimento de habilidades e pensamentos isso acontece quando ela está participando. Por quê? Porque quando ela está no meio de um jogo, ela tem lá um problema X, tá? Lá, problema X. Esse problema X, ele precisa de alguma resposta, né? É como se fosse um desenho, um videogame. Quando ele está jogando, ele tem clara, as crianças têm claras, bem claro, está bem claro o que necessita realizar para poder passar daquele nível, né? A mesma coisa acontece quando ela está numa atividade lúdica, um jogo, né? Por exemplo, no meio de processo investigatório, ou até mesmo de ciência da natureza. Né? Por quê? Porque ela vai pensar como eu vou conseguir me dar bem naquele jogo. Só que nisso, essas habilidades, elas são intrínsecas, né? Por quê? Porque a ideia é justamente que ela raciocine sozinha como alcançar aquele desafio, tal como no jogo de videogame. É a mesma coisa. A diferença é que ela não vai ter simplesmente um jogo só de conseguir passar de fase. Tem um motivo para passar de fase. É aí que ganha esse desenvolvimento de habilidades e pensamentos. Então ela começa a raciocinar. Basta ver que quem joga muito videogame tem um raciocínio mais rápido. Por quê? Porque ele precisa prever o que vai vir, né, no meio do jogo, né? Ou até mesmo tentar entender por que o jogo é tão difícil em determinado momento. E essas observações vai acontecer também nas atividades lúdicas. E isso chama justamente desenvolvimento de habilidades e pensamentos. O que são, então, essas atividades lúdicas, né? Essas atividades elas podem ser observar os sons vindos do meio ambiente, a observação de paisagem natural e cultural, cultivo e observação de plantas, contação de histórias, músicas. Então, isso são alguns dos exemplos que podem ser atividades lúdicas na área de ciências da natureza, ciências naturais. Boa noite, Neide. Dúvidas, pessoal, sobre a perspectiva lúdica e as tendências recentes?
Boa noite, Laura. Maravilha. Acha. Sumiu aqui o arquivo, agora eu achei. A interdisciplinaridade no ensino de ciências da natureza. A gente já viu, acho que não nessa disciplina, acho que algumas disciplinas atrás, as diferenças de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade, né? A interdisciplinaridade sempre vai acontecer em qualquer uma dos componentes, qualquer uma vai ser interdisciplinar. Por quê? Porque em todas elas, eu, por exemplo, preciso utilizar língua portuguesa. E vocês, que serão professoras polivalentes, vocês poderão lançar mão, por exemplo, no ensino de língua de ciências da natureza, de ciências, é, alfabetizar a criança, a complementar a alfabetização, assim como pode fazer isso também em matemática. Da mesma forma que pode letrar matemática em ciências da natureza, por exemplo, né? Então, a interdisciplinaridade nos documentos orientadores, elas são baseadas, elas têm lá nos documentos, através, está lá, constam na BNCC, no DBE, né, que são as diretrizes e bases da educação, nas DCNs, né, nas diretrizes curriculares nacionais. Por quê? Porque decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas, colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem é a premissa da educação. Então, hoje, não temos mais aquela separação de que vou ensinar apenas ciência da natureza. Não. Até mesmo o meu colega que dá aula de ciências, ele tem que alfabetizar também, tem que letrar a pessoa que está lá no sexto, sétimo, oitavo, nono ano, ensino médio. Ele tem que ser um parceiro, porque a gente utiliza, por exemplo, o quê? Língua portuguesa. Né? Então, a interdisciplinaridade ela tem que se fazer presente em todas as áreas de conhecimento dentro da educação. É claro que nem tudo vai dar para ser interdisciplinar. Já vi como que foi a questão da reforma do ensino médio, que propõe essa interdisciplinaridade, né, uma boa parte do tempo. Né? Já foi aquele fuzuê todo. Mas é necessário até para que a gente contextualize não apenas um conteúdo, mas vários outros que se complementam e dão melhor significado ao aprendizado. Né? Então, por isso que até a interdisciplinaridade constam nesses três documentos, PNCC, nas diretrizes e bases da educação e nas diretrizes curriculares nacionais, entre outros documentos. Esses são os três principais. Então, isso faz uma que chamamos de reconfiguração do processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Supera o caráter fragmentário das áreas, ou seja, é só português, é só matemática, é só ciências, história. Não, não, não. Você pode, com certeza, utilizar diversos elementos para poder ensinar algo, partindo como base, por exemplo, ciências. Lembra que a gente usou a atividade lúdica lá, contação de história e música? Contação de história é óbvio, apesar que tudo eu vou ter que usar português, mas eu vou ter que usar mais elementos de português. Música, eu não vou só usar apenas português, eu vou usar também arte. Então, daí vocês conseguem visualizar como esses projetos, esses novos formatos de educação dão melhor significado quando são combinados com outras disciplinas, tá? Então, isso é importante da interdisciplinaridade. Além disso, como já todo mundo já sabe, já falei isso algumas vezes, e inclusive quando nós vimos lá em didática, a interdisciplinaridade traz o conhecimento mais significativo para os educandos, por conta da sua contextualização, né? Além de favorecer a participação ativa de alunos com habilidades e experiência de vida. Porque lembra quando eu falo com vocês, conversando, contextualizando, e isso é uma forma de interdisciplinaridade, por incrível que pareça.
Quando eu pego, por exemplo, um exemplo, que eu pegava muito exemplo, por exemplo, a Elite participava bastante, eu até mesmo chamava o exemplo da Dona Maria, até para trazer alguns elementos mais antigos, isso é trazer a contextualização de conceitos atuais para que vocês consigam compreender por que, que hoje está assim. Então, da mesma coisa, da mesma forma que trago esses formatos, isso também cabe muito bem na educação para os pequenos. Aliás, cabe muito bem, não. É especialmente para os pequenos, né? Especialmente. Então, por isso que é muito importante trabalhar a interdisciplinaridade. E isso não é só nessa disciplina, são em todas elas. Vocês querem falar alguma coisa da interdisciplinaridade? Eu vi, chegou. Parabéns pela live, Clau. Não, não quero falar nada? Gostei. Eu não vi tudo, uma parte, mas eu gostei. Você fica bem no vídeo, tem que aparecer mais aqui, inclusive, em vídeo com a gente. Aliás, todas vocês, né? A Neide aqui é a única que aparece que eu vejo aqui. Que bom que você tomou vacina. Eu tomei vacina de pneumonia, quase morri, né? Mas tudo bem. Ah, é bom que tá todo mundo vacinando, porque logo a gente vai estar junto, que eu não aguento mais ficar em casa. Eu tomei, Lucas, aquela Oxford. Aí a próxima é só dia 19/7, que daí são 3 meses. A AstraZeneca, né? É essa daí mesmo, só que foi isso que ela falou. Daqui 3 meses, mas o importante é tomar vacina, né? É sim. Eu ainda falo que eu. Peraí. Deixa eu desligar aqui o seu microfone. Pronto. Desliguei seu microfone. Depois você abre aí. Eu já falei, da vacina, eu tomo todas. Se tiver que tomar todas, eu tomo. Eu cheiro a colombiana, eu fumo a jamaicana. Se for o caso, até injeto. Não, pensar que as vacinas são injetadas. Eu topo tudo para poder ficar vacinado, imunizado, qualquer coisa. Mas parabéns, parabéns. Você também tomou, Renata? Ah, você também cheira colombiana, fuma jamaicana, se tiver. Eu tomo todo. Se quiser, até me candidato para poder ser cobaia. Se até se o Paraguai quiser fazer, apesar que não, isso é uma piada xenofóbica, não pode fazer isso. Mas se, sei lá, algum país muito pobre quiser fazer, precisamos de. Estou indo, eu estou. Então vamos lá. Pedagogia de projetos, né? Então, olha só, a pedagogia de projetos, ela vem, óbvio, de projetos de ensino. Ela é muito parecida com os planos de aula que vocês realizaram. Parecida não. É bem parecida com o plano de aula que vocês fizeram nos estágios. Né? Qual a diferença daquela de lá para o projeto? É a duração. Né? Quando o plano de aula é muito extenso, ele se torna um projeto. Geralmente o projeto, ele por si só, ele é interdisciplinar e multidisciplinar. Né? Por si só, ele já traz essas duas características muito fortes, até porque a ideia é romper com aquela questão do livro, da lousa, do giz e realizar atividades ou mais práticas ou muito mais lúdicas, né? Inclusive isso até mesmo na faculdade, né? Eu fiz isso com vocês no primeiro semestre, quem não lembra, né? Quando eu juntei vocês, fiz lá todo um pouco um bico, né?
Nunca vou esquecer. A Adriana, com a Marina. Não vou esquecer nunca. Então, aquilo ali é mais ou menos naquele mesmo formato, né? A diferença é que fica um pouco mais lúdico. Aquilo lá, por exemplo, que eu fiz com vocês, é ludicidade. Eu usei, não lancei mão de uma ludicidade, né? Então, a diferença é que ali é uma disciplina, era pequeno, tal, mas a ideia é que o projeto ele dure muito mais tempo. Às vezes, ele dura um ano inteiro. Ou, às vezes, são vários projetos que vão formando um maior. Né? Então, isso é a ideia dos projetos. Né? O projeto de ensino ele traz uma participação ativa do estudante por meio da pesquisa. Por quê? Porque a ideia é que ele se torne alguém que busque conhecimento. Né? A gente quer muito isso. Né? Só Deus sabe o quanto que eu quero que os meus alunos lá de projeto de vida, de tecnologia, se tornem, né? Bem ativos e tal. Essa é a ideia justamente do projeto de ensino. Ele se torne ativo, que ele se torne um pesquisador. Até porque, por exemplo, vocês chegaram na faculdade, né? Aí na faculdade, assim, TCC é muito difícil de fazer, né? E eu falo, não, TCC não é difícil. Aí o que vocês falam? Ah, não, Lucas, porque você gosta de fazer isso, é que você sabe, isso aqui mais. É verdade, é porque eu gosto, porque eu sei, tudo bem. Mas a ideia é já treinar essas crianças, desde pequenas, a fazerem esse tipo de trabalho, né? Por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, eles têm um trabalho chamado TCA, que é feito no 9º ano, né? É um trabalho que ele vai fazer uma pesquisa, tá? É igual um TCC. É claro que não é extenso quanto um TCC, mas é igual. A ideia é justamente ele já se familiarizar com essas pesquisas, para quando ele chegar no ensino superior, ele não tenha essas dificuldades, por exemplo, que vocês apresentaram. Por que vocês apresentaram essa dificuldade? Porque não houve, eu digo isso porque não houve, porque até eu não tive isso. Não houve uma necessidade, nem no ensino médio e nem no ensino fundamental para a gente fazer isso, né? Isso é uma necessidade recente que apareceu. Né? Então, isso já começa a aparecer justamente na questão dos projetos, porque geralmente os projetos, as crianças precisam fazer aqueles trabalhinhos de pesquisa. E os trabalhinhos de pesquisa não podem ser copia e cola da internet. Até porque a gente faz a pesquisa também para ver. Né? Faz lá, joga algumas frases soltas ali para ver se tem na internet. Né? Além disso, os projetos de ensino trazem uma abordagem do currículo integrado, né, por meio de um trabalho colaborativo. Como que é isso? Geralmente os projetos, quando são feitos, a gente divide a sala em turmas e cada turma vai fazer uma parte do projeto maior, né? E isso, quando juntado, vai dar um sentido completo. Então, não fica só, por exemplo, um trabalho só com um tema só para todo mundo, né? Ficam vários trabalhos que vão se complementando. Então, pode, por exemplo, fazer um trabalho colaborativo. Além disso, os projetos eu posso também fazer uma colaboração com outros professores, para que eles realizem algumas atividades que vão agregar um conteúdo que vai ser interdisciplinar ou até mesmo multidisciplinar. O projeto de ensino eles permite temas emergentes vinculados ao contexto sócio-históricos. Por quê? Porque a criança ela precisa de contextualização. E o que ela precisa de contextualizar? Aquilo que ela vivencia. Então, se ela vivencia algo e ela está aprendendo algo que é muito parecido, mas não tem aquela aderência de conteúdo, ela não consegue juntar aquilo de um lado para o outro, aí eu preciso trazer a contextualização desse conteúdo que está duro, que ela não consegue fazer essa compreensão, para que ela tenha um estágio. Ah, é isso mesmo, agora eu entendi. Nossa, é assim que faz tal coisa, né? Então, são chamados de temas emergentes. Temas emergentes, por exemplo, hoje, a gente pode dizer, hoje, no dia de hoje, o Oscar, né? O Oscar, ele trouxe muita questão do Oscar So White, né? Um Oscar tão branco, né? Então, esse ano já mudou, teve vários indicados negros, também teve essa questão do racismo que aconteceu, não racismo, da fala racista
que aconteceu lá no Big Brother com o Rodolfo e o João, a própria questão do julgamento do George Floyd, lá que condenou o policial, que foi o primeiro policial condenado na história dos Estados Unidos por matar um negro. Primeiro. Então, parece besteira, parece um carnaval pro zoeiro. Mas quando acontece o primeiro de algo, ele já abre precedentes para que temos direitos, por exemplo. Isso, por exemplo, são temas emergentes, que são temas atuais e temas que são factoides, né, são bem recentes, que as crianças conseguem, por exemplo, assimilar, né? E também nós conseguimos assimilar, né? E concepções prévias dos alunos em relação ao tema estudado. Então, isso aí, essa parte já vai entrar aquela questão da avaliação diagnóstica, quando você vai preparar algumas perguntas leves, né, para tentar entender o quanto ele já sabe sobre aquele assunto. E a partir daquelas respostas, você já vai ter um conceito de como trabalhar com eles. Então, exemplificando, né? Então, vai ter um projeto vai ter um eixo norteador, porque precisa de uma bússola, não vou dizer assim, vamos falar sobre racismo. Não. Tá, vou falar sobre o racismo, beleza. Mas o que eu vou falar do racismo? Porque tem um monte de coisa, né? Então, eu preciso de algo que vá dar uma direção para que eu vá trabalhar, né? Então, no caso, eixo norteador, vamos pensar assim, construção de uma horta, né? Então, só por pensar na construção de uma horta, eu já sei que é uma horta na escola. Teoricamente, eu já sei que é uma horta na escola. Teoricamente, né? Teoricamente. Aliás, gente, construção de horta é maravilhoso, viu? Eu já participei e fiz até curso. Muito bom. Recomendo. Depois até compartilho o material do curso que eu fiz, que foi pelo Sindicato dos Professores. Maravilhoso. Então, ele é um trabalho, por exemplo, que pode ser interdisciplinar, né? Pode envolver ciências, é óbvio, que tem a questão da plantação, basta lembrar do feijão, né? Aquele famigerado, né, o projeto do feijão, só que a diferença é que a gente vai trabalhar, sei lá, com salsinha, né? Cenoura, batata. Gente, fiz um de batata que é maravilhoso. Plantação horta de batata maravilhoso. Eu aprendi no É de Casa e usei na escola. Foi muito bom. Aliás, usei na escola assim. Eu sugeri na escola, falei, disseram lá que ficou muito bom. E além disso, eu posso utilizar matemática, posso usar português, né, para interpretação de texto, né, e também fazer o relatório, matemática para poder calcular quanto tempo vai precisar para a gente começar a colher aqueles vegetais, né, entre outros, né. A gente pode utilizar arte para poder ilustrar aquela construção de horta, até mesmo não só por desenho. A gente pode filmar ou fotografar, criar uma exposição ou até mesmo tirar fotos para fazer uma exposição do crescimento da horta. Então, a possibilidade de interdisciplinaridade ela é múltipla, né? Então, você consegue trabalhar de diversas formas, né? Geografia também vai poder dizer, essa planta aqui é originária de tal país ou de tal região do Brasil. A gente precisa utilizar esqueci o nome, determinada terra, né, ou determinada adubo para que ele fique melhor, né? Então, mas o mais importante é que a gente tem que permitir os alunos explorarem os seus conhecimentos prévios, o que eles acham, o que eles já sabiam, né? Isso é muito importante nos projetos. Por quê? Porque a partir dos conhecimentos deles, eles vão poder desconstruir aquele conhecimento que ele já tem e reconstruir com aquilo que ele está aprendendo. Esse é o formato de desconstruir e reconstruir. Porque muitas vezes ele está com aquela ideia fixa de uma ideia de como é feito. Plantei e nasceu. Não, tem que cuidar e tudo mais. Então, isso vai desconstruindo o que ele sabe previamente e vai reconstruindo com aquilo que ele vivencia, contextualização. E isso vai criar um conhecimento muito mais agregador, muito mais holístico, né? Além disso, é importante também propor uma pergunta, um problema para eles analisarem, né? Então, não vamos simplesmente plantar uma horta, tem que ter algo que vai movimentar também esse projeto. Só plantar a horta por si só
não é tão necessário assim, né? Na escola, né? Não é só necessário, né? Plantei a horta, tá. E aí? Plantei a horta, tá, vou comer a horta? Tá, vou comer. E aí? Eu preciso de algo que vá sustentar eu ter essa manutenção dessa horta e que eu vá lá várias vezes verificar essa horta, né? Verificar como que está nascendo essas hortaliças, esses vegetais, enfim. E, além disso, possibilitar momentos de discussão entre os grupos. Por quê? Para que eles possam debater as experiências que eles estão tendo de modo individual. Eles participam de modo individual, coletivo, né, em grupo, e depois, em grupos, eles vão compartilhando alguns conhecimentos e procurando semelhanças. Pronto, eu ia falar similaridade, mas eu esqueci como é que fala. A similaridade, 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 a similaridade. Então, agora saiu. Dúvidas em relação às pedagogias de processo, de projetos? Neide pergunta aqui. Quando poder falar, falo sobre o TCC. Só no semestre que vem. Será no semestre que vem, relaxa. Mas, se eu não me engano, Viviane, vocês vão ter algum trabalho. Algum trabalho específico. O PTG por si só ele não é um TCC, mas se eu não me engano, eu vi, acho que no currículo de vocês tem alguma coisa assim, viu? É que eu tenho que pegar lá o histórico de vocês para dar uma olhada. É possível, é que talvez venha com outro nome, um nome bonito, por exemplo, na concorrente tem apresentação do projeto de pesquisa, na apresentação do relatório do projeto de pesquisa apresentação na concorrente. Não tem nome de TCC. Então, a ideia é que vocês façam uma pesquisa, é curta até, bem pequena, e aí vocês façam a apresentação. Né? Mas, se eu não me engano, vocês têm sim, viu? Não, a grade de vocês não muda. A grade não muda, continua a mesma coisa. Se mudou, deve ter mudado para a turma seguinte, tá? Mas a grade é a mesma, vocês seguem exatamente a mesma grade do início ao fim. Tanto que a turma que está um semestre atrasada, né, um semestre depois, elas vão ter as mesmas disciplinas que vocês tiveram lá no primeiro semestre e no último semestre, né? Justamente para que eles tenham o mesmo conteúdo que vocês tiveram. Mas depois eu vejo e falo para vocês qual é a disciplina, mas se eu não me engano tem sim, viu? Recursos didáticos, né? Então, os recursos didáticos para o ensino e aprendizagem, né? Então, a gente pode utilizar muita coisa, né? O céu é o limite. Basicamente, o que utilizamos são literatura infantil e trabalhos interdisciplinares, né? O uso de tecnologias educacionais, por exemplo, o que a gente está falando agora, quer queira ou não, é uma tecnologia educacional. O ABA de vocês é uma tecnologia educacional, né? Vídeos e animações, até para que possa ilustrar melhor, que só estava no livro na nossa época, hoje a gente pode utilizar um vídeo. Né? Eu falei para vocês, inclusive, até da visita do museu, não é? A gente consegue visitar um museu e tudo mais. Foi com vocês que eu falei do museu, não foi? Do Google Arts and Science.
Eu já não lembro mais. Deixa eu dar uma olhada. Arts and Culture, né? Arts and Culture, né? O arte e cultura. Então, você já consegue, por exemplo, visitar um museu. Então, por exemplo, nesse filme de arte, você consegue visitar um museu sem ter que ir ao museu. Você consegue ir no Louvre, né? Sem ter que ir a Paris, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, em ciências. A gente consegue utilizar documentários, vídeos curtos, programas de TV, né? Que possam trazer ilustrações, né? Para as aulas e aquilo que a gente está aprendendo. E, óbvio, visitas de campo, né? A visitas de campo seria tirar o vídeo, a gente vai para o vídeo, né? A gente vai para o campo e consegue visualizar N coisas, né? Esse é um pouquinho mais difícil, mas é uma estratégia excelente. E é um recurso didático maravilhoso, porque você coloca a pessoa em loco, né? Justamente naquilo que você está ensinando, né? Então, a opção por uma ou outra estratégia depende do conteúdo que se pretende trabalhar e dos objetivos selecionados do público-alvo, tempo e recursos disponíveis, entre outros aspectos. Dentre as diferentes modalidades que o educador dispõe para o ensino de ciências, podem-se mencionar as aulas expositivas, né, as discussões e as demonstrações, as aulas práticas, que são as aulas de laboratório, e as atividades de campo, né? E as atividades de campo, especialmente, elas permitem uma integração da criança com o ambiente onde ela vive, né? Então, por exemplo, a atividade da horta é uma atividade de campo, né, onde ela vai colocar a mão na massa, né? Além disso, possibilita desenvolvimento de atitudes e preservação e cuidados com a natureza, que é essencial até para o mundo sustentável, né? E evidencia de maneira crítica as interações e as transformações ambientais. Dúvidas e recursos didáticos? Ok. Vamos lá? E, para finalizar, a gente vai ver o uso das tecnologias no ensino de ciências da natureza, né? Então, a gente pode utilizar filmes e animações, né? Como uso, por exemplo, o uso mais, acho que mais atual, né? Do uso das tecnologias, né? Por quê? Os filmes e animações, eles facilitam a compreensão do mundo real, dos fenômenos naturais, pois podem apresentar fatos do presente e do passado, que é excelente para fazer comparação, além de fazer previsões para o futuro. Aproximam locais distantes, levantam problemas, propõem soluções e trazem milhares de informações, podendo ainda estimular a criatividade e trabalhar o imaginário, né? Então, para desenvolver atividades com filmes e animações, a gente precisa de 4 itens: planejamento e preparação, assim como qualquer outro conteúdo, projeto que você for trabalhar, plano de aula, a apresentação e a exibição desse filme ou animação, uma discussão ou reflexão, que aí vai ser feita através de perguntas provocativas, né, para que as crianças possam ver o quanto, puxar o que ela aprendeu, por exemplo, com o filme, e ter uma conclusão e uma avaliação. É necessário que, para a conclusão e avaliação, a gente já tenha alguns termômetros, né? Não necessariamente sejam apenas aquelas avaliações fechadas, não. Tem que ter um termômetro do que você quer atingir, né? Aqui, olha, por exemplo, tem duas animações que podem falar muito bem isso. Primeiro é a Bee-Movie, a história de uma abelha, que ela traz a formação e a vida em sociedade de certos insetos, né? No caso aí, especialmente as abelhas, né? E vai mostrar um pouco do formato, como que elas vivem de modo mais engraçado, mais lúdico, mas já dá para a criança ter uma noção de como, de fato, elas se interagem, né? Por exemplo, as abelhas, né? E, além disso, outros insetos. Até mesmo o filme Vida de Inseto traz também isso, Formiguinhas também, né? Também traz já mais focado na formiga. E o outro que eu simplesmente amo, 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 amo. Eu amo tanto. Ai, tá aqui no meio das coisas, não dá para tirar.
Mas eu tenho aqui, que é o Wall-E. Ah, eu amo o Wall-E. Eu amo, do Disney, né? Ah, eu amo o Wall-E. Eu amo o Wall-E. Eu amo. Eu amo o Wall-E. Lá o Wall-E já traz a questão do acúmulo de lixo no planeta, poluição e questões relacionadas ao sedentarismo, né? Não sei se alguém viu o Wall-E, mas ele é um robô, que ele é um compactador de lixo, né? Então ele trabalha compactando lixo na Terra, né? Todos os humanos eles foram mandados para esqueci o nome, para o espaço, né? Enquanto a Terra tentava se recuperar, porque a Terra, a gente tinha detonado completamente a Terra, né? Deixado aqui sem forma de nascer vida, sem forma de nascer planta e tudo mais. Né? E aí, as pessoas, elas não tinham dinheiro, né? Elas ficam de modo bem confortável nessa nave espacial. Então, elas não precisam mais andar, né, pela nave. Ela vai com uma cadeira, né? E a cadeira, você fica na cadeira, não levanta, né, com a preguiça, que só. O que acontece, né? Engorda, né? Só comendo, mandando coisa para dentro, né? Então, o Wall-E, ele é um filme que é bem bacaninha. Até atrás, inclusive, o Wall-E só tem ele e uma na Terra, só tem ele e uma barata, né? Para quem não sabe, é mentira aquela história que a barata sobrevive a uma explosão nuclear, tá? É mentira. Ela morre. Agora, se ela estiver no meio da Terra, lá embaixo, realmente, até a gente sobrevive, né? Não é só a barata que sobrevive, não. Até a gente sobrevive. Então, esses são dois filmes que trazem bem isso, né? Um outro filme que estava bem pertinho aqui, de mim, que dá para mostrar para vocês. Aliás, tem vários aqui que dá para mostrar que está bem pertinho de mim. Né? Tem A Fuga das Galinhas, que fala de como as galinhas elas vivem em sociedade, como que elas sofrem. E o outro, que é muito legal, que eu gosto desse também, que é o Procurando Nemo, mas tem o Procurando Dory. E o Procurando Dory, ele é melhor porque ele trabalha mais a questão da inclusão escolar. Né? Não a inclusão escolar, a inclusão em si, né? Então é muito legal também esses filmes, que vai mostrar como, inclusive, vivem as sociedades dos peixes, né? E tudo mais. Entre outros. Não tem problema, Cláudio. Depois qualquer coisa você vê lá no YouTube, que eu vou colocar depois o vídeo. Dúvidas em relação ao uso das tecnologias, no caso aí, filmes e animações, no ensino de ciências da natureza? Não? Dúvidas sobre a aula de hoje? Então tá, vamos lá responder a Cris, que mandou uma mensagem no WhatsApp. Cris mandou a seguinte mensagem, que até vocês responderam, né? Ela falou assim, ó, postei meu trabalho na semana passada e ainda não tenho nota, o que fazer? Então, quando o trabalho tem período de recuperação, a sua nota tem que sair até um dia antes do trabalho de recuperação inicial. Se não sair, mandar mensagem para o tutor. Tá online, para ver o que aconteceu com ele, falar assim, o que aconteceu, né? Tô aqui, não corrigi, tô preocupada, né? Com a minha nota, que era a minha nota, né? Tá bom? Então é isso, tá? Então, até as meninas responderem, é isso mesmo. Às vezes demora, às vezes é rapidinho. Quando vocês dão sorte, faz rapidinho. Quando não dá sorte, a gente tem que lembrar que o tutor que está lá, ele vai responder para vocês, eles vão corrigir as atividades não só de vocês, mas de vários alunos do Brasil. Então, por isso que às vezes demora, alguns casos vai rapidinho, porque chegaram primeiro, e outros demoram porque talvez tenha chegado vários ao mesmo tempo e vai entrando numa fila, tá bom? Se for assim, basicamente é assim, é nesse formato, né? Recados.
Hoje, dia 26 de abril, é o último dia de entrega do TCC não, do estágio. Hoje é o último dia de entrega do estágio. Eu sei que vocês todas já entregaram, mas, para deixar registrado, 26 de abril, hoje, dia da... Deixa eu ver, são... Dia da... Hoje é o aniversário da Globo, né? Hoje é aniversário da Globo, hoje também é o último dia para mandar o estágio. Tá? Então, por isso que eu já estou aqui reforçando. Quem não mandou, esqueceu, dá uma olhada, confere. Tá? Aí se tirou nota boa, que aqui a Neide falou que tirou. A nota dos 2 dias, não sei se foi o estágio. Se saiu a nota, né, a avaliação, ótimo. Espero que tenha saído tudo bem. Se não saiu, só aguardar que daqui a um mês que vem abre de novo o período para vocês encaminharem, tá? A recuperação do estágio, tá bom? E é isso, gente. Semana que vem nós temos a prova de aprendizagem de ciências naturais. Espero que todo mundo faça igual eu fiz com a prova que eu fiz da outra vez, que eu tirei 1.500. 1.500 não, tirei 5.000. Tirei 5.000, mentira, tirei 5.000. Eu até tento mandar para vocês, tirei 5.000. Esqueci, tá? Para que vocês também arrasem, também tirem 5.000 igual eu. Tá bom? E é isso, gente. Uma boa semana para vocês. Se preparem para a prova na semana que vem. E a semana que vem nós começamos a disciplina de... Deixa eu ver. Aprendizagem da geografia e história. Adoro história, adoro. Eu adoro. Mais até que português. Tá bom? E é isso. Um beijo para vocês, até semana que vem. Ah, é verdade, a Cláudia colocou aqui, ó, não esqueça de fazer a atividade de nota máxima também, tá bom? Tchau.